Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia e no vídeo de hoje nós vamos corrigir algumas questões das principais bancas de concursos FGV, Instituto Consulplan, então, na área de língua portuguesa. Bom, eu espero que vocês gostem. Desde já peguem seu caderno para fazer as anotações. É sempre bom a gente ter essa noção da correção de questões, pois ajuda demais na hora que você vai estudar para concursos. Algumas questões, às vezes eu já fiz concursos em que eu já tinha estudado a questão e na hora que eu fui olhar era a mesma questão ou muito parecida, sabe? Então ajuda demais ter um embasamento com base nas questões anteriores dos concursos. E para isso eu selecionei as melhores questões de português para concursos, para a gente começar essa parte de língua portuguesa aqui no canal. Bom, eu espero que gostem. Desde se já gostar, já curta esse vídeo, comentem o que acharam e é isso. Vamos lá então começar. Então a primeira questão é do Instituto Consulplan 2024 e aí a gente fala que o enunciado no final dos anos 1980 surgiu a ideia de adaptar o sistema escolar às necessidades dos alunos, desde que a inclusão propiciasse uma educação de qualidade e igualitária para todos. Pode-se afirmar em relação à ocorrência de crase que... Então, a gente vai achar onde está a crase aqui. A crase aqui está às necessidades dos alunos. Então, adaptar o sistema escolar às necessidades dos alunos. Adaptar o quê? O sistema escolar. A quê? Às necessidades dos alunos. Então, a gente pode ver que o verbo adaptar ele vai introduzir um complemento verbal indiretamente ligado ao verbo, porque ele é um verbo bitransitivo. Ou seja, tem o objeto direto, que é o sistema escolar, às necessidades dos alunos seria o objeto indireto, é o complemento verbal indireto ligado ao verbo. Então, a resposta correta para essa é a letra C, ok? É a letra C aqui. Mas vamos entender por que as outras alternativas não é. Pode ser avaliada como facultativa. Nesse caso, é obrigatório, pois vai introduzir um complemento verbal indiretamente ligado ao verbo. Letra B. Trata-se de uma exigência da expressão sistema escolar. Pelo contrário, o que vai fazer a ocorrência da crase, o que vai gerar a ocorrência da crase, é o verbo e não a expressão sistema escolar. Sistema escolar aqui também faz parte do complemento do verbo adaptar, ok? E letra D. Caso a expressão necessidades dos alunos fosse substituída por alunos, a AS seria substituído por a. Aí seria adaptar o sistema escolar aos alunos e não só o A com crase, ok? Esse sinal é o acento agudo que vai formar a crase, tá bom? Então, fique esperto nisso. Vamos para outra questão do Instituto Consulplan 2024. Considerando a relação estabelecida entre as orações no período, muito se tem falado e escrito sobre inclusão, que tem como princípio a inserção de pessoas com deficiência no âmbito social. Então, aqui nós temos, muitos têm falado sobre, escrito sobre inclusão. A gente tem a vírgula aqui e vai falar sobre a inclusão, que tem como princípio a inserção de pessoas com deficiência no âmbito social. Pode-se identificar estrutura equivalente em... Letra A. Ele disse que estaria aqui, possivelmente antes das 15 horas. A gente tem que entender que essa vírgula aqui é uma vírgula explicativa, uma vez que está explicando sobre o conceito da inclusão. Esse possivelmente aqui para enfatizar, né? E ele também está fora da estrutura da frase. A estrutura da frase é sujeito, verbo, complemento. Quando a gente tem um possivelmente aqui entre as sentenças, a gente tem que colocar vírgula, tá bom? Letra B. A entrevista que possibilitou o ingresso na empresa foi extremamente difícil. Essa sim é a alternativa certa. Por quê? A entrevista, a gente vai ter um aposto que vai falar explicativo. Então, a gente vai ter um aposto explicativo. A entrevista que possibilitou o ingresso na empresa foi extremamente difícil.
o aposto explicativo da entrevista. E aqui tá fora também da ordem, porque o certo seria: a entrevista foi extremamente difícil. Como a gente tem uma outra oração no meio, a gente tem que pôr vírgulas como aposto explicativo. Então, a alternativa certa para essa é a letra B. Assim como inclusão, que também é um aposto explicativo, porque fala que a inclusão, que tem como princípio a inserção de pessoas com deficiência no âmbito social. Então, muitos têm falado e escrito sobre inclusão. Letra C. Aqui não tem nem vírgula, então você não tem como identificar a estrutura equivalente. Tá bom? Então, esse aqui você já poderia riscar. Em situações de crises que ultrapassam as previsões, deve-se buscar o equilíbrio. Pronto. Não tem nada aqui, né? Letra D. As pessoas que são sedentárias desenvolvem problemas de saúde com maior probabilidade. Essa também poderia riscar, porque não tem a vírgula e não tem essa estrutura, essa relação de aposto explicativo, tá bom? Então, também do Instituto Consulplan 2024, e aí fala: a linguagem denotativa pode ser observada no trecho. A linguagem denotativa é justamente aquela que fala o sentido real do texto, não é o sentido figurado, como é a linguagem conotativa. A gente tem duas linguagens importantes, a conotativa e a denotativa. A denotativa é o sentido geral. Então, para você lembrar disso, desse sentido real, é o que está no dicionário, a gente pode utilizar o seguinte macete: linguagem denotativa, de dicionário. Então, é aquela linguagem que não é figurada, é aquela que está no dicionário, é o sentido real do trecho. Então, vamos ver qual que é essa alternativa. A visão morria a 10 passos. Gente, a visão não tem como morrer, né? Aí a gente tem uma linguagem conotativa. Eu estava no cais à espera do Arlanza. Essa sim é uma linguagem denotativa. Por quê? Porque não tem figuras de linguagem aqui. É uma linguagem real, aquela que a gente usa em textos jornalísticos, por exemplo. Eu estava no cais à espera do Arlanza. É simplesmente um fato. Tá bom? A esponja de 12 anos não a esmaeceu em coisa nenhuma. Mais uma vez, exemplo de linguagem figurada. E letra D. Tinha eu de matar 1 hora de espera. Como que você vai matar 1 hora de espera? Mais um exemplo de uma linguagem figurada, tá bom? Letra B, alternativa certa. Vamos para a próxima. Essa daqui já é da FGV 2024. Assinale a frase que apresenta um modo de organização discursiva diferente do injuntivo. A FGV costuma cobrar muitas questões sobre o injuntivo, e para isso a gente precisa entender algumas coisinhas. O injuntivo é aquele que utiliza verbos no imperativo. Como assim? Faça, corra, use. É aqueles verbos no imperativo que manda você fazer alguma ação. Ou então, até receita. Coloque. Entendeu? São esses verbos no imperativo. Então, a gente tem que ver qual está diferente do injuntivo. Letra A. Viva como se estivesse. Viva como se tivesse que morrer como Marte hoje. Então, ó, o verbo aqui, viva. Então, no imperativo, viva rápido, morra jovem e seja um cadáver bonito. Viva, morra e seja. Mais uma vez. Quem não fica velho morre moço. Aqui a gente não tem nenhum verbo no imperativo. Então, essa sim é a alternativa certa. Tá bom? Letra D. Não desejar a mulher do próximo. Mais uma vez, é uma ordem. Não desejar a mulher do próximo. Então, é um exemplo do verbo imperativo. Desejar aqui. Renove sua vida. Renove. Verbo no imperativo. Injunção é justamente da ordem. Fazer receita de bolo. Tudo isso faz parte da injunção, tá bom? Então, fique esperto nisso. Vamos para a próxima, da FGV também. Considerando o seguinte trecho e o verbo nele sublinhado, aprofundou-se, porém, a convicção de que agosto é um mês nefasto. É correto afirmar que o sujeito a que esse verbo sublinhado se refere pode ser corretamente classificado como
Bom, essa questão que eu selecionei é uma questão de sujeitos, que cai também diretamente e é uma questão muito importante na hora de fazer a prova. Então, aprofundou-se o que? A convicção de que agosto é um mês nefasto. Então, a convicção de que agosto é um mês nefasto aprofundou-se. Aqui a gente tem um sujeito simples. Por quê? Porque a gente só tem um núcleo de sujeito, podemos dizer assim. Qual que é o núcleo do sujeito? A convicção aprofundou-se. Então, o núcleo do sujeito aqui é a convicção. Se fosse um sujeito composto, seria 2 ou mais núcleos. Por exemplo, a convicção e a certeza da verdade. Aqui eu dei um exemplo. E aí a gente tem 2 núcleos, a convicção e a certeza da verdade. Ou seja, seria um sujeito composto. E no caso seria aprofundaram-se. Tá vendo? Como que muda a relação de um para o outro? Não é inexistente nem indeterminado. Inexistente seria quando a gente tem algum sujeito com o verbo haver, né? No sentido de existir. Por exemplo, havia árvores ali. Existia árvores ali. É um sujeito inexistente. E indeterminado é quando a gente tem, por exemplo, o se como partícula de indeterminação do sujeito. No caso seria vendem-se casas. Vendem-se casas é um caso de indeterminação do sujeito, pois o se é uma partícula de indeterminação. É bom estudar também sobre o se, que ele é muito importante e muito cobrado também nos concursos em geral, em língua portuguesa. Vamos para a próxima. Dentre as alternativas abaixo, o único caso em que o significado do elemento sublinhado foi identificado incorretamente, tome cuidado. Aqui a gente vai ter que identificar o elemento incorreto. Mas a prática teve uma consequência terrível. Mas, porém, todavia, entretanto, oposição. Então tá certo. Letra B. E também significa que a planta se reproduz de forma assexuada. Modo. Também tá certo. Vai se reproduzir como? De forma assexuada. Isso é um modo. Então, não tem o que questionar aqui. Letra C. Ela não tem, como Carlos II não teve. Aqui já pode parar, nem precisa ler o resto. Sim, é uma comparação. A conjunção como, ela pode ser causal. Como chovia muito, não fui para a escola ontem. Entendeu? Então, é uma causa ou comparação. Como Carlos II não teve. Então, está comparando com o que Carlos II não teve, assim como ela não tem. Então, a gente tem uma comparação aqui. Essa também está certa. As bananeiras são clones, por isso, o único patógeno pode exterminá-las todas. Por isso, conclusão, também. Conjunção de conclusão. Por isso, portanto, logo, tudo é conclusão, beleza? E letra E, a única alternativa que sobrou e também a alternativa incorreta, que a gente deve marcar é: os anos se passaram e, à medida que as rotas comerciais foram se espalhando pelo mundo, o mesmo aconteceu com a banana. Aqui não é finalidade, e sim à medida que a gente tem uma relação de proporcionalidade. À medida que as rotas comerciais foram se espalhando pelo mundo, o mesmo aconteceu com a banana. Então, o mesmo aconteceu com a banana à medida que as rotas comerciais foram se espalhando pelo mundo. A gente tem uma relação de proporcionalidade. Beleza? Bom, gente, é isso. Eu espero que tenham gostado. Se já gostaram, já se inscreva no canal para ter mais vídeos como esse. E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!